Isabel segurou o prontuário com força quando ouviu o nome na recepção. Seu Antônio estava em estado grave, e o filho finalmente chegaria hoje. 8 anos cuidando de pessoas no Hospital São Lucas, e ela nunca havia sentido o peito apertar, daquele jeito só de ouvir um sobrenome. Gabriel Carvalho, disse a recepcionista. O filho do paciente do quarto 204. Isabel fechou os olhos por um segundo. Carvalho era comum. Podia ser qualquer pessoa. Mas seu coração sabia que não era. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, você encontra histórias com reviravoltas, sentimentos verdadeiros, emoções que mexem com a gente, e finais que a gente leva no coração. Aos 32 anos, Isabel Martins construíra uma vida sólida como enfermeira. Respeitada pelos colegas, amada pelos pacientes, ela tinha o dom de transformar momentos difíceis em gestos de carinho. Morava sozinha em um apartamento pequeno, mas aconchegante, e dedicava os fins de semana a trabalhos voluntários. Uma vida simples, mas cheia de propósito. Havia, porém, um canto escuro em seu coração que ela evitava tocar. Um lugar onde guardava a lembrança de Gabriel, o homem que a amou intensamente por 2 anos. Depois simplesmente desapareceu, deixando apenas um bilhete. Preciso partir. Você merece alguém melhor. Agora, caminhando pelo corredor em direção ao quarto 204, Isabel tentava se preparar para qualquer coisa. Menos para o que viu quando abriu a porta. Gabriel estava de pé ao lado da cama, segurando a mão do pai inconsciente. Mais alto do que ela lembrava, cabelos castanhos com alguns fios grisalhos nas têmporas. Barba bem feita. Vestia um terno caro, mas amassado, como se tivesse dormido com ele. Seus olhos, aqueles mesmos olhos verdes que ela um dia amou, estavam vermelhos de cansaço e preocupação. Quando ele se virou e a viu, o tempo parou. Isabel, ela engoliu em seco, forçando um sorriso profissional. Boa tarde. Sou a enfermeira responsável pelo seu pai. Como está se sentindo hoje? Seu Antônio? Gabriel a observava claramente em choque. Enquanto ela checava os aparelhos com mãos trêmulas, o paciente abriu os olhos devagar. Isa. Meu anjo, murmurou seu Antônio com voz fraca. Ela cuida de mim como uma filha, Gabriel. Uma filha? Isabel sorriu genuinamente para o idoso, acariciando sua testa. Como sempre, exagerando. Né, precisa descansar um pouco mais. Filho, essa moça. Seu Antônio tentou continuar, mas a medicação o fez adormecer novamente. O silêncio pesou entre eles. Gabriel finalmente falou. Você trabalha aqui há muito tempo? 8 anos, respondeu ela, sem olhá-lo diretamente. 8 anos. Ele entendeu a matemática, desde que ele havia partido. Isabel, eu preciso explicar. Não precisa explicar nada. Ela o interrompeu, checando o soro. Estou aqui para cuidar do seu pai. Vou fazer meu trabalho e você pode fazer o seu. Nos dias seguintes, estabeleceu-se uma rotina tensa. Gabriel passava as manhãs no hospital, trabalhando no laptop, enquanto observava o pai. Isabel entrava, sempre às 2 da tarde, cumprimentava educadamente e se dedicava integralmente a seu Antônio. O idoso, mesmo debilitado, percebeu a atmosfera carregada. Gabriel. Chamou numa tarde quando o filho organizava papéis. Essa enfermeira, Isabel, você a conhece? Gabriel hesitou. Por que pergunta, pai? Ela te olha como quem guarda mágoa. E você fica diferente quando ela chega. Pai, o senhor precisa se concentrar em ficar bem. Meu filho. Seu Antônio segurou sua mão com força surpreendente. Aprendi que a vida é curta demais para orgulho bobo. Naquela noite, Gabriel ficou no hospital. Isabel estava fazendo o plantão noturno, e por volta das 3 da manhã, eles se encontraram na copa, ambos buscando café. Como ele está? Perguntou Gabriel. Estava. Melhorando devagar. Isabel respondeu, servindo café em 2 copos. Ofereceu um a ele, um gesto automático de gentileza. Gabriel aceitou surpreso.
Você sempre foi assim, disse ele quase sussurrando. Cuidava de todo mundo, menos de você mesma. Isabel sentiu a garganta apertar. Não faça isso. Gabriel. Fazer o quê? Falar como se me conhecesse ainda. Como se tivesse o direito. Isabel, eu sei que não tenho direito a nada. Mas preciso que você saiba que o quê? Que me amava. As palavras saíram mais amargas do que ela pretendia. Que foi difícil para você também. Que pensou em voltar. Gabriel baixou a cabeça. Todos os dias. Então, por que não voltou? Porque... Ele hesitou, lutando com as palavras. Porque quando parti eu não era nada. Não tinha emprego fixo, morava de favor na casa de um amigo. Você estava terminando a faculdade, cheia de sonhos. Eu ia te prender. Essa escolha não era só sua para fazer. Eu sei. Sei disso. Agora, Isabel o encarou pela primeira vez desde que ele chegara. Você sabe o que foi mais difícil? Não foi você ter ido embora. Foi não ter confiado em mim o suficiente para me deixar escolher ficar. As lágrimas que Gabriel segurava há dias, finalmente vieram. Me perdoa, Isa. Por favor. Ela respirou fundo, limpando os próprios olhos. Não posso fazer isso aqui. Não agora. Seu pai precisa de nós inteiros sem essa bagunça emocional. Na semana seguinte, seu Antônio mostrou sinais de melhora significativa. Começou a ficar acordado por mais tempo, conversar mais, e sempre pedia para Isabel contar sobre sua vida. Tem namorado, meu anjo? Perguntou numa tarde. Não, seu Antônio. Não tenho tempo para essas coisas. Bobagem, uma moça bonita e carinhosa como você. Gabriel, você não acha? Gabriel, que fingia ler e-mails, levantou os olhos. Pai, deixa a Isabel em paz. Estou só dizendo que, se eu fosse mais novo, daria em cima dela. E o seu Antônio fazendo Isabel corar. O senhor é terrível. Ela ri. Vou buscar seu lanche. Quando Isabel saiu, seu Antônio encarou o filho seriamente. Você foi um idiota. Pai? Sai com ela. Sei que vocês se conheciam. A forma como vocês se olham, como vocês evitam se olhar. Gabriel, você deixou essa mulher escapar? Gabriel suspirou. É complicado, pai. O que é complicado? Ela é maravilhosa. Você está solteiro. Ela é solteira. Matemática simples. Eu a machuquei muito. Então cure a ferida. Seja homem e cure a ferida. Naquela noite, Isabel estava organizando medicamentos quando Gabriel se aproximou. Posso te fazer uma pergunta? Ela assentiu sem parar o que fazia. Por que enfermagem? Sei que você queria ser médica. Isabel pausou. Era uma ferida antiga essa. Planos mudam. A vida acontece. Isa, quando você foi embora, ela o interrompeu finalmente parando de organizar os remédios. Eu descobri que estava grávida. O mundo de Gabriel desabou. Ele se apoiou na bancada. Como... Perdi. O bebê com 3 meses. Sozinho. Sua voz era firme, mas os olhos brilhavam. Não consegui continuar medicina depois disso. Era lembrança demais. A enfermagem me permitiu cuidar das pessoas sem mexer tanto com essa dor. Gabriel sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Isabel, por que não me contou? Como? Você tinha desaparecido. Mudou de telefone e saiu da cidade. Quando finalmente consegui um contato seu. 3 meses. Depois você já estava em São Paulo com um emprego novo. Achei que tinha seguido em frente. Eu nunca segui em frente. Ele sussurrou. Nunca. Pois deveria ter seguido, ela disse, guardando os últimos medicamentos. Eu segui. Construí uma vida boa. Sozinha. Gabriel se aproximou devagar. Você tem razão de me odiar. Tenho razão de me odiar também. Mas Isabel, se eu pudesse voltar no tempo... Não pode. Ninguém pode. Mas posso tentar consertar o... que quebrei. Isabel o encarou. Algumas coisas não podem ser consertadas, Gabriel. Só aceitas. Na manhã seguinte, seu Antônio acordou mais forte. O médico disse que em alguns dias ele poderia ter alta. Gabriel deveria estar feliz.
mas sabia que isso significava o fim da I just got convivência another com anonymous Isabel. call about an abandoned Durante a classic. tarde, enquanto So o pai apparently this is cochilava, a thing now. Gabriel saiu I'm para into it if you comprar are. flores. Voltou com um buquê de margaridas. As flores favoritas de Isabel que ele ainda lembrava. Para você, disse, oferecendo as flores. Pelo cuidado com meu pai. Por tudo. Isabel olhou as margaridas surpresa. Você lembrou? Lembro de tudo, Isa. Cada detalhe. Ela aceitou as flores, sentindo o perfume suar. Gabriel, o que você quer de mim? Uma chance. Uma conversa de verdade. Um café fora daqui onde a gente possa tentar entender o que sobrou. E se não sobrou nada, então pelo menos eu vou saber que tentei. Isabel olhou para seu Antônio dormindo pacificamente. Seu pai tem alta amanhã. Eu sei. Depois disso, você volta para São Paulo. Não necessariamente. Ela o encarou surpresa. Como? Assim? Estou pensando em abrir um escritório aqui. Voltar para casa. Meu pai vai precisar de cuidados e eu cansei de fugir. No dia da alta, seu Antônio abraçou Isabel como se ela fosse realmente sua filha. Obrigado por tudo, meu Angel. Você salvou minha vida. O senhor que é forte, seu Antônio. Agora é só seguir as medicações e voltar para os check-ups. Você vai estar aqui quando eu voltar? Sempre estarei aqui. Ela sorriu genuinamente. Seu Antônio se aproximou do ouvido dela. Dá uma chance para o meu filho, tá? Ele é idiota, mas tem bom coração. Isabel riu baixinho. Cuide-se bem. Do lado de fora do hospital, Gabriel esperava com as malas do pai no carro. Pronta para aquele café? Perguntou quando Isabel terminou o plantão. Ela hesitou, olhando o buquê de margaridas que levava para casa. Um café, só um café, só um café. Ele concordou, mas ambos sabiam que seria mais que isso. 2 meses depois, Isabel estava regando as margaridas que Gabriel trouxera, agora plantadas, em vasos na janela de seu apartamento, quando o telefone tocou. Isa, é o Gabriel. Meu pai está perguntando se você vai ao aniversário dele domingo. Claro que vou. Não perderia por nada. E... você vai sozinha? Isabel sorriu. Não sei. Meu namorado pode ter outros planos. Seu namorado é um cara de sorte. Eu sei, ela riu. Ele me trouxe margaridas hoje de novo. Deve ser muito apaixonado. Está tentando recuperar 8 anos de bobeira, brincou Isabel. Mas está indo bem. Te amo, Isa. Eu também te amo, Gabriel, sempre amei. Quando desligaram, Isabel olhou pela janela. Gabriel estava na rua com um buquê de margaridas na mão, esperando para subir. Algumas feridas levam tempo para cicatrizar, mas quando cicatrizam deixam a pele mais forte. E às vezes, só às vezes o tempo não destrói o amor, apenas o ensina a ser melhor.